Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas de Teoria do Direito e Filosofia da Justiça, e hoje nós vamos fazer 2 minutos de filosofia a respeito do conceito de direito subjetivo do professor John Finnis. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em Teorias da Justiça e Filosofia do Direito. Também tenho muito conteúdo preparatório para a prova da OAB e em termos de lei natural. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. O professor John Finnis conceitua o direito subjetivo como o objeto de uma relação de justiça visto sob o ponto de vista do beneficiário. O que ele quer dizer com isso? Há o direito objetivo, que são aquelas regras ou o conjunto de regras que regulam uma determinada sociedade, e essas regras conferem aos cidadãos e às pessoas humanas direitos subjetivos, os direitos que nós possuímos. Por outro lado, Tomás de Aquino dizia que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu ius. Ius quer dizer o justo, quer dizer dar a cada um os seus direitos e exigir os seus deveres. Porque o ius de um proprietário de um imóvel ou de um terreno numa cidade romana era o ius de poder construir sobre aquele terreno. Por outro lado, ele também teria o ius de não prejudicar os vizinhos no seu acesso à luz e ao passeio público. Ou seja, se nós traduzíssemos essa expressão ius para os dias de hoje, na gramática dos direitos, o proprietário de um imóvel numa cidade romana teria o direito de construir sobre esse terreno, mas também teria os deveres de não prejudicar os seus vizinhos no acesso à luz e ao passeio público. Logo, ius, que quer dizer o justo, envolve tanto direitos quanto deveres. Por outro lado, o direito subjetivo nada mais é do que a contraparte de um dever. Se eu posso exigir do meu vizinho que não me prejudique no acesso à luz e ao passeio público, se eu tenho esse direito, ele, por seu turno, tem o dever de não me prejudicar no acesso à luz e ao passeio público. E, finalmente, o professor John Finnis diz que os direitos possuem 4 modalidades, que ele toma do professor Hohefeld. Os direitos subjetivos podem ser tanto um direito à exigência, de exigir alguma ação ou omissão de outra pessoa, quanto o direito à liberdade de estar imune a essa exigência. Muitas vezes estamos aptos não só a exigir que essa pessoa não faça determinada conduta, mas também modificar a situação jurídica dessa pessoa. Como, por exemplo, se você vendeu o carro e recebeu um cheque em pagamento e o cheque é sem fundos, você não apenas tem o direito de exigir o pagamento, como também pode propor perante a justiça uma execução de um título jurídico extrajudicial. Por isso, tem o direito e poder de transformar o devedor em um réu de um processo civil de execução a fim de ver satisfeito o débito devido. Direito à exigência não é a mesma coisa que direito e poder. Por outro lado, mesmo nessa situação, o devedor tem seus direitos, como, por exemplo, o direito à imunidade de não ver o único imóvel residencial penhorado pelo credor para a satisfação do débito. E esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. Como você viu, existe o direito objetivo, que é o conjunto de regras que regula a sociedade, e por outro lado existem os direitos subjetivos, que são os direitos conferidos por esse conjunto de regras a todos os cidadãos e pessoas humanas. Esses direitos subjetivos nada mais são do que o objeto de uma relação de justiça, por exemplo, uma compra e venda de um automóvel, no que diz respeito ao que é justo nessa relação e que são os direitos e deveres de comprador e vendedor. E esses direitos subjetivos possuem essas 4 modalidades propostas pelo professor Hohefeld de direito à exigência, direito à liberdade, direito ao poder e direito à imunidade. Se você ficou curioso ou achou esse vídeo muito rápido para você entender esse assunto tão complexo, eu tenho um outro vídeo aqui no canal muito mais aprofundado em que eu discuto essa questão sobre alguns casos reais e algumas manifestações de ministros do STF. Não deixe de conferi-lo, vou deixar ele aqui no card e linkado aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para difundir esse conhecimento. Um grande abraço e uma boa semana, são os votos do professor Leandro Cordioli.